Na superfície, o ar-condicionado é apenas uma máquina, um dispositivo projetado para refrigerar o ambiente, estabilizar a temperatura, tornar o espaço confortável ao corpo humano. Mas por trás das grades metálicas, das hélices que giram incessantemente e do sussurro artificial que simula brisas, há uma metáfora colossal do modo como organizamos nossas vidas, sentimentos e sociedades. O ar-condicionado, embora inventado como instrumento de conforto, revela algo perturbador quando olhamos com mais atenção. A obsessão contemporânea pela ordem, o medo do caos, a supressão do desconforto como se fosse patologia, a climatização emocional e existencial que nos distancia da realidade crua da vida. Como toda tecnologia que pretende dominar a natureza, ele é também um símbolo da nossa tentativa de domar o incontrolável dentro de nós. A humanidade, ao longo da história, nunca buscou apenas sobreviver, mas sim controlar. Controlar o tempo, o corpo, os ciclos, os sentimentos, os outros. Desde a invenção da agricultura, que nos tirou da dança instintiva com a natureza e nos enraizou na lógica da previsibilidade, até o algoritmo que hoje nos antecipa desejos que nem mesmo temos coragem de formular em palavras, o espírito humano tornou-se condicionado a acreditar que segurança e estabilidade são os deuses mais altos do Olimpo moderno. O ar-condicionado não apenas esfria um ambiente. Ele representa a ambição humana de eliminar o imprevisível, de criar uma cápsula onde a temperatura é sempre suportável, onde o mundo lá fora, sufocante, quente, desordenado, pode ser esquecido. Ele é, de certa forma, um ritual silencioso de afastamento da vida selvagem, do incômodo, do suor, do contato direto com a natureza e, portanto, com nós mesmos. Freud, em sua investigação do mal-estar na civilização, já anunciava que o progresso é um pacto de renúncias. Para termos conforto, renunciamos ao instinto. Para termos estabilidade, sacrificamos o prazer espontâneo. E, para vivermos em sociedade, abafamos o grito primal que ainda pulsa em nossa carne. O ar-condicionado, nesse sentido, é quase uma metáfora freudiana materializada. Ao resfriar o corpo, ele congela também o inconsciente, amortece os impulsos, mascara os desejos. O ambiente se torna neutro, asséptico, polido e, por isso mesmo, desumanizado. A temperatura é constante, mas a alma congela. E o que deveria ser um instrumento de conforto torna-se um agente de distanciamento da realidade viva e vibrante que pulsa fora dessas paredes climatizadas. Nietzsche, se vivesse hoje, talvez dissesse que o ar-condicionado é uma invenção dos fracos, dos que não suportam o calor da existência, o suor da luta, o ardor da fricção com o real. O Übermensch, o homem além do homem, não buscaria a neutralização térmica da vida, mas mergulharia no deserto, no sol escaldante, nos extremos. Ele desejaria não a temperatura média, mas a intensidade. E nisso encontraria não conforto, mas potência. E, no entanto, vivemos numa era que demoniza os extremos, patologiza a dor, medicaliza o sofrimento e cria dispositivos para anestesiar qualquer desconforto que não se encaixe na curva da normatividade emocional. Climatizamos nossos corpos como climatizamos nossas almas. Instalamos filtros, regulamos os fluxos, isolamos os ruídos e chamamos isso de sanidade. Mas o problema começa quando o ar-condicionado quebra, quando a máquina falha, quando a temperatura sobe e o ar se torna pesado, úmido, irrespirável. É nesse momento que o corpo, desacostumado ao calor, começa a falhar também. Espirros, dores de cabeça, náuseas, mal-estar. A medicina chama de síndrome do edifício doente. Mas será que o edifício está doente, ou somos nós que adoecemos ao viver fora da realidade por tanto tempo? O organismo humano, moldado por milhões de anos para sobreviver em florestas, desertos e montanhas, tornou-se frágil diante de um simples colapso mecânico. E esse colapso, por menor que pareça, revela algo maior: nossa dependência da artificialidade. O corpo não aguenta mais o mundo natural. A alma não aguenta mais o desconforto.
A sociedade, quando o ar esfria ou esquenta demais, entra em pânico. O mundo moderno é uma máquina de climatização existencial, e o custo disso é alto. Ao tentar eliminar o desconforto, eliminamos também a fricção que nos forma. Não há identidade onde não há resistência. Não há sabedoria onde não há dor. E não há evolução onde não há confronto. A criança que cresce sem nunca suar, sem nunca correr no sol, sem nunca enfrentar a dureza do mundo, torna-se um adulto asséptico, incapaz de lidar com o imprevisível, obcecado por controle e facilmente quebrável diante da mínima perturbação emocional. O mesmo vale para culturas inteiras que se tornaram viciadas em conforto. O ar-condicionado, que deveria ser uma ferramenta, tornou-se uma muleta. E como toda muleta usada por tempo demais, ela atrofia aquilo que deveria apenas sustentar temporariamente. Olhemos para a história. As civilizações que ruíram não apenas por inimigos externos, mas por decadência interna. Roma caiu não apenas por bárbaros, mas porque se esqueceu do desconforto. O conforto absoluto a enfraqueceu. O mesmo risco nos ronda. Quando tudo está climatizado, qualquer falha vira tragédia. E aqui reside a lição mais profunda. A vida, para ser vivida plenamente, precisa de extremos. Precisa de calor e frio, dor e prazer, caos e ordem. A busca pela temperatura ideal é, no fundo, uma recusa em viver. A arquitetura dos edifícios modernos é pensada para isolar, selar, proteger. São cápsulas de conforto que mantêm a natureza do lado de fora, como se ela fosse uma inimiga. Mas a natureza não é inimiga. Ela é o campo de batalha onde o humano se forja. O ar-condicionado é o símbolo máximo de uma arquitetura emocional que também construímos. Evitamos conversas difíceis, anestesiamos com entretenimento, silenciamos com redes sociais, dopamos com remédios. E assim, o ser humano do século XXI torna-se um edifício climatizado, bonito por fora, mas insuportável por dentro, doente em silêncio, com o ar circulando sempre o mesmo, sem renovação, sem vida. Quando Jung falava da sombra, ele falava daquilo que evitamos confrontar dentro de nós. E o que evitamos, cresce. O que abafamos, fermenta. A temperatura controlada do ego moderno é incapaz de lidar com a sombra, pois ela requer calor, requer confronto, requer exposição. O ar-condicionado do ego impede esse encontro, perpetuando a ilusão de que tudo está sob controle. Mas nada está. A sombra sempre escapa pelas frestas. E quanto mais tentamos manter o ambiente emocional em ordem, mais criamos doenças invisíveis que se manifestam em forma de fobias, angústias, depressões e colapsos nervosos. Chega um momento em que o ar-condicionado interno quebra, e quando isso acontece, não há técnico que resolva. É preciso reaprender a suar, a sentir, a lidar com o calor da existência. É preciso sair da cápsula, tocar o chão, respirar o ar impuro e redescobrir que a vida real não tem controle remoto, que o desconforto é parte do processo de amadurecimento, que a dor ensina mais que 1000 livros, que a alma, quando exposta ao sol, não morre, floresce. Tudo isso nos leva a uma constatação inquietante. A civilização moderna está doente não por excesso de calor, mas por falta de exposição ao real. O real é quente, é úmido, é imprevisível. O real não se deixa climatizar. O real nos desafia, nos obriga a crescer, nos arranca da zona de conforto. E por isso mesmo, é no real que encontramos quem somos de verdade. O resto é ilusão climatizada. A escolha que se impõe, então, não é entre conforto e sofrimento, mas entre anestesia e autenticidade, entre viver uma vida filtrada, climatizada, controlada, ou abraçar os extremos da existência com tudo o que eles trazem. O preço da autenticidade é o desconforto, mas o preço do conforto absoluto é a morte da alma. A humanidade precisa reaprender a viver sem ar-condicionado, não no sentido literal, mas simbólico.
Precisa abrir as janelas do ser, precisa deixar entrar o ar, mesmo que quente. Precisa respirar o mundo em sua forma bruta, sem filtros, sem moderação, porque só assim poderemos lembrar que estamos vivos. E estar vivo, no fim das contas, é suportar o calor do mundo sem perder a forma.